Olá e seja bem-vindo. Um dos maiores absurdos sem precedentes está em curso no Brasil. E o responsável por isso é o atual presidente do Brasil, na pessoa da presidente do Ministério da Saúde, a socióloga e pró-aborto Nízia Trindade, com a resolução 715. Bom, essa resolução do Ministério da Saúde foi uma declaração de guerra à Frente Parlamentar Evangélica, Católica e Espírita do Congresso Nacional, que se manifestou durante coletiva contra a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. Os parlamentares chegaram a chamar a ministra da Saúde de ministra da Morte. Veja. Todos os providas estão aqui. A nossa intenção com essa coletiva hoje é responder a algo que nos incomoda, porque aquilo que nos incomoda é um ataque direto às razões pelas quais nós viemos para cá, a vida, as razões que nos trouxeram para cá, lutar pela vida, os valores da vida, porque a partir desses valores, aliás, a partir do nascituro, que é o que nos move, tudo a partir do nascituro. Fora do nascituro não existe nem vida, nada pode existir fora do nascituro. A frente parlamentar contra as drogas, frente parlamentar contra o aborto. Nós viemos hoje aqui e eu quero começar por um ponto muito interessante. Já haviam sementes colocadas lá atrás que elas vão se somando. Nenhuma árvore se torna uma árvore sem que você coloque uma semente. E a esquerda sabe fazer isso muito bem. E ao voltar ao poder, eles se sentem uma árvore frondosa, que começaram a plantar lá atrás e que hoje acham que tem um tronco robusto e que pode, à luz do dia, fazer o enfrentamento para a desconstrução da família, dos valores que mais são caros para nós. Lembro-me, pois, de um episódio onde, naquela época, de todos aqui que estávamos eu, Marcelo Crivella, o Silas Câmara, hoje o deputado Paulo era assessor, o então senador Marcelo Crivella, e não sei se mais alguém naquela época, já estava, quando o senhor Gilberto Carvalho, ministro da Dilma, num congresso no Rio Grande do Sul, vazou para a imprensa que o próximo enfrentamento ideológico do PT será contra esses evangélicos que são manipulados por pastores de cabeça vazia, de televisão e de rádio. E nós nos levantamos como estamos fazendo aqui hoje, éramos um grupo menor. E 2 dias depois, a então presidente mandou que aqui ele viesse pedir perdão. Mas nós sabíamos que aquele perdão era mandrake, aquele pedido, que na verdade não passava de um ato político para que se cessassem as críticas. Mas eles continuaram trabalhando nos bastidores. E hoje no poder, o Conselho Nacional de Saúde manda para cá uma espécie de LDO. A LDO, ela antecede o orçamento e eles votam uma resolução que aqui está comigo, que não traz a assinatura, mas aqui está o nome no final de quem assinou, tanto o presidente do Conselho quanto a ministra, que é uma ativista comunista, aqui na terceira página, a senhora Nízia Trindade, que é socióloga, que não tem qualquer tipo de relação com saúde, até porque aquilo que eles aprovam não tem qualquer tipo de relação com saúde, é uma peça meramente ideológica. Nós gostaríamos de fazer um encontro dessa peça ideológica com a carta do Lula aos cristãos no período eleitoral. Essas marcas estão em vermelho, aqui, pontuando a carta aos cristãos. Eu queria que leia uma parte dessa parte em vermelho aqui, Nicolas, aqui da carta,
depois que o Eros, que é da Frente Católica, lesse, essas partes vermelhas são os compromissos dele. Então vamos ler aqui os compromissos do Lula, uma carta feita no período eleitoral para os cristãos. Diz o seguinte: a religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa. Outro compromisso que assumo, diz Lula, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Terceiro, o respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Respeitar os valores das famílias sem interferência do Estado. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. Compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e famílias brasileiras. E por fim, palavras do Lula em tempo eleitoral. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. Antes de chamar os outros, que são ex-presidentes da Frente, o presidente atual Silas Câmara, o Eros Biondini, que representa os católicos, o senador Girão, eu gostaria de... Ele aqui nessa carta, ele diz que ele assinou a liberdade das igrejas. E vocês já viram muitos vídeos por aí, ele dizendo que ele assinou a liberdade das igrejas. Mentira! Aliás, essa é uma prática do Lula, bater com a mão dos outros. Lula, bota a cara, conta a tua verdade. Você disse nessa carta aqui que é contra o aborto, mas os seus ministros são autorizados a fazê-lo. Você age no escuro, batendo com a mão dos outros. Bota a cara, Lula. Põe a tua cara. Não será tempos de engano para nós. Quando o Código Civil passou 20 anos para ser aprovado, o ministro Fux foi um desses que trabalhou nesse Código Civil. Hoje, ministro da Suprema Corte, eram os chamados notáveis de Sarney. Eles trouxeram as religiões, independente se é de matriz afro, ou católica, ou espírita, ou islâmica, ou judaica, evangélica ou católica, que todos, a partir dali, daquele Código Civil, estavam debaixo dos pés do Estado como um clube de futebol ou uma escola de samba. Correto, Marcelo? Então nós corremos quando vimos aquela afronta. Houve uma mobilização do Brasil, de todas as confissões, e saiu da Câmara uma emenda de Walter Pinheiro, não por ser petista e era o líder do PT, mas por ser evangélico. E foi parar no Senado nas mãos minha e de Marcelo Crivella, que juntamente com Sarney, entendendo por ser católico praticante, rompeu todos os interstícios. Nós votamos e aprovamos a emenda. A única coisa que o Lula fez foi sancionar aquilo que o plenário votou. E o plenário votou porque sofreu pressão da sociedade cristã brasileira. O que nós estamos exercendo aqui agora, Marcos Feliciano, é a pressão, Caveira, de uma sociedade cristã, Eros, de uma sociedade cristã, Silas, de uma sociedade cristã, Marcelo Crivella, Fernando, todos aqueles que estão, ex-senador José Medeiros, exercendo em nome de uma sociedade majoritariamente cristã, Messias, majoritariamente cristã, e que repudia Bia Kicis esses pontos que eu queria, dentro da própria peça, porque eu marquei, é uma peça enorme, e você vai lendo, e chega ao ponto de querer desistir, porque a mim me parece uma conversa de bebo para delegado, para poder chegar no ponto correto. Aqui está. O 44 diz: atualização de protocolos de redução de idade de início de
hormonização em 14 anos. Deixem as nossas crianças em paz. Criança nunca foi futuro do Brasil, pastor Eli. Criança é o presente do Brasil. Ou cuidamos do presente ou não teremos futuro. E nós sempre acreditamos nisso. Gente, hormônio em criança de 14 anos. Quando a lei diz que se ele mata com 17 anos e 11 meses, ele é uma criança e não pode responder pelo seu crime, mas pode ser tratada dessa forma. Um tratado ideológico do Ministério da Saúde. Outros vão falar. Aqui agora o 46. Reconhecer as manifestações da cultura popular do povo tradicionais de matizes africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, barracões, casas de religião, etc., como equipamento promotores de saúde e cura complementar do SUS. Mamãe me acode. Nada contra o terreiro. Mas, senhora ministra, Lula, aqui pelo menos tinha que ter uma vírgula espíritas, vírgula católicos, vírgula evangélicos, vírgula muçulmanos, vírgula judeus, vírgula budistas, porque esse país é laico. Onde estão os laicistas que estão calados? Estão mudos, não se manifestaram, mas nós estamos nos manifestando e pedindo que exigindo o respeito, porque só eu na minha história, que sou de confissão evangélica e todo mundo sabe disso, tenho mais de 40 anos que tiro drogados da rua, sem que tenha qualquer relação com o SUS. Qualquer relação com o SUS você tem que pagar. Então o SUS agora despreende um dinheiro que esse país diz não ter para aumento de salário mínimo, e a nossa coletiva não é nem para isso, eu vou até me quietar. Bom, 49, com a legalização do aborto e legalização da maconha, Eduardo Bolsonaro. Eu disse na tribuna do Senado que a ciência, Eduardo, diz que lágrima é H2O, Messias, mais cloreto de sódio. Ciência sabe nada sobre lágrima. Aliás, quem viraram cientistas são os políticos. Senadores, cientistas, e os cientistas se sucumbiram ao dinheiro dos políticos. Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado. Essa entende sobre lágrima, sobre sofrimento, sobre destruição, sobre angústia. Legalização de drogas. A nossa coletiva não é para tratar da ação que está acontecendo nesse momento no Supremo, por conta nossa, ou por invasão dos poderes, invasão de um poder nos outros poderes. É verdade que não se trata dessa casa, nós temos que cobrar do Senado, cobrar de Pacheco, atitude, atitude. E nós estamos aqui para dizer que nós temos atitude. E dar uma informação, presidente da nossa frente parlamentar evangélica, Silas Câmara, que nós todos, independente de frente, nós estamos formando, já formamos coletivamente, para falarmos em nome da maioria absoluta de quase 90% de uma nação majoritariamente cristã, que nenhuma dessas propostas, dessa resolução 715, não ousem tentar fazê-las virar verdade aqui, porque nos enfrentarão. Vão nos enfrentar muito mais do que no debate. Nós conhecemos o regimento interno. Nós vamos parar votações, nós vamos parar comissões. Se era isso que Gilberto Carvalho estava anunciando naquela época, então quem procura acha. Vocês acharam. Avisar para esse governo que uma proposta legislativa se ganha por um voto ou se perde por um voto. Somando todos que aqui estão,
nós somos uma massa enorme de votos em nome da cristandade deste país. Em seguida, a minha fala, e essa abertura, e que nem todo mal vem para mal. Essa resolução, Biaquice, criou em nós uma unidade muito grande, uma força muito grande, em que em momento nenhum nós abriremos mão. E ninguém está autorizado em falar em nosso nome, mas certamente somos senadores e deputados, prontos para conversar a qualquer momento, para que o governo pelo menos nos diga que isso não é verdade. Não agirão, não farão, ou que vão agir, e que nós nos preparemos para fazer o enfrentamento, porque preparado nós estamos. Como eu fiquei com a responsabilidade de ir escalando, passo a palavra ao presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Cida. Nosso objetivo nessa coletiva, como está claro, é reafirmar o nosso compromisso inarredável na defesa dos nossos princípios e da nossa fé e do que nós acreditamos. Portanto, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, como a Frente Católica, como as frentes providas e todas as frentes que acreditam que o país é melhor caminhando, acreditando em Deus, na família, na vida, na liberdade de expressão, na liberdade de culto, está unida, na pátria também, está unida em defesa dos nossos princípios. Como foi dito, nós temos um exército bem disciplinado, bem treinado e que sabe exercer as suas prerrogativas e que, se ousarem nos enfrentar, nos terão unidos e fazendo o nosso papel de pessoas que têm certeza absoluta que o Brasil está melhor nos braços do nosso Ser Supremo, que é Deus, e de uma nação, como disse ainda há pouco o senador Magno Malta, essencialmente cristã. Estamos juntos, comprometidos com Deus, com a pátria, com a vida, com a família e com a liberdade. Vamos em frente. Da mesma forma, eu falo aqui hoje representando como presidente a Frente Parlamentar Católica e também acumulando a presidência da Frente Parlamentar em apoio às comunidades terapêuticas de recuperação dos dependentes químicos. E essas duas frentes, compostas por dezenas de parlamentares, repudiam essa resolução, por ver nela um ataque frontal aos nossos princípios e valores mais preciosos. Aliás, na nossa missa de hoje aqui no Salão Branco, o evangelho da liturgia foi: o reino dos céus é como aquele que encontrou um tesouro escondido no campo. O nosso maior tesouro são os nossos princípios e valores. Todos aqueles que são membros da Frente Parlamentar Católica, e são muitos aqui na Câmara Federal, e também da Frente Parlamentar em defesa das instituições de recuperação dos dependentes químicos, não aceitam esses pontos, não aceitam de forma geral essa resolução que agora trazemos aqui. Portanto, convocamos todos os deputados católicos a dizerem não ao aborto, às drogas, à sexualização das nossas crianças e à desvalorização dos nossos templos, dos nossos cultos, das nossas celebrações, em favor de apenas uma religião. Portanto, aqui nós somos muitos, e eu falo oficialmente em nome dessas duas frentes, e que o governo possa então nos ouvir e nos respeitar, sabendo que assim nós nos faremos ouvir. Muito obrigado. O povo brasileiro, 80% no mínimo, é contra aborto, contra liberação de droga, contra jogatina. E o importante é que esse momento que nós estamos vivendo agora é dramático, porque todas essas pautas, coincidentemente,
estão na berlinda, estão para serem liberadas. Seja com o esforço do governo Lula, que praticou um estelionato eleitoral, dizendo textualmente que defenderia a vida em todas as suas fases, que não queria ver nossos filhos nas drogas, uma vida saudável para eles, e está fazendo tudo o inverso com portarias do Ministério da Saúde, tirando o Brasil do consenso de Genebra pró-vida, 50 países o Brasil foi retirado, e tantas outras medidas que a gente está vendo nessa nossa Corte Suprema, alinhada hoje com o governo Lula. Mas eu quero encerrar dizendo que foi graças à união dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas dentro desse Congresso Nacional, que nenhuma dessas pautas que não interessam ao povo brasileiro, que são pautas de interesse de lobbies bilionários que atuam com intenções nefastas, que essa pauta não prosperou por causa dessa união. E nós vamos, com a graça de Deus, continuarmos juntos, firmes, no limite de nossas forças, para que a população brasileira desperta, junto conosco, nós possamos conseguir manter o Brasil protegido para os nossos filhos e netos terem uma vida plena e em abundância. Que Deus abençoe a nossa nação. Parabéns aos organizadores desse evento. Senhores, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos, diversas frentes aqui de religiões, para poder dar um recado ao senhor Lula, de que tem batido, como o Magno diz, com a mão dos outros. Eu citei aqui uma carta que ele deu aos cristãos dizendo que ele era pró-vida. Inclusive, eu, durante a campanha no segundo turno, tive que postar nas minhas redes sociais dizendo que o Lula era pró-vida por uma determinação do TSE, porque isso era fake news. E agora o Lula mente novamente ao seu povo e é um estelionatário eleitoral. Até mesmo porque diz que é a favor da vida, mas coloca duas ministras, ministra da Mulher e também ministra da Saúde, que são favoráveis ao aborto. Eu quero direcionar aqui aos conselheiros do Conselho Nacional de Saúde que, infelizmente, vocês elaboraram algo que é uma vergonha para o Brasil. Onde já se viu lutar por hormonoterapia para crianças de 14 anos. Onde já se viu você ali em um documento colocar que terreiros ou qualquer outro tipo ali de religiões de matriz africana são uma operacionalização, um suporte para o SUS, e que a maneira de enfrentar a falta de estrutura da sociedade é legalizando o aborto e também legalizando a maconha. Isso não representa o povo brasileiro, e antes aqueles que diziam tanto em Estado laico, agora estão fazendo o quê? Ideologizando a saúde. Onde está a preocupação do Ministério da Saúde com relação às filas e filas de pessoas que estão esperando transplante? Onde estão a preocupação do Ministério da Saúde com as pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais, pessoas que precisam de insumo médico, pessoas que precisam de estruturação dentro dos hospitais, tanto para os médicos quanto os pacientes? Esse governo não está preocupado com você. Ele está preocupado em colocar uma agenda ideológica que é contrária à maioria da população brasileira. E começou tirando o Brasil do consenso de Genebra, onde foi um consenso de mais de 50 países que assinaram dizendo que a vida começa desde a concepção, revogou a portaria 2561, que foi através do Ministério da Saúde, onde essa portaria impedia ali o aborto, né, em caso de estupro, impedindo ali, fazendo com que aquela mulher notificasse a autoridade policial, e depois disso vai fazendo com que todos os outros poderes militem para poder matar uma criança dentro do ventre. Se é guerra que eles querem ter, pode ter certeza que há aqui um exército que vai batalhar pela vida, porque todo mundo que diz que é a favor do aborto já nasceu. Ou seja, estamos aqui para poder lutar por aqueles que não podem dizer meu corpo e minhas regras. Parabéns a todos que estão aqui, e é um recado, para que caso isso passe, caso isso seja homologado, o povo do Brasil, não por político, não por pauta ideológica, mas nós vamos sim às ruas, nós vamos nos manifestar para que isso seja retroceder, para que retroceda isso, e que a gente tenha aqui no Brasil os nossos direitos defendidos. Obrigado a todos. Estelionato eleitoral, falou o deputado Nicolas, e falou muito bem.
Eu conheço muito bem de estelionato eleitoral. Em 2010, eu ajudei a eleger, infelizmente, com tristeza, a presidente Dilma Rousseff, exatamente porque no segundo turno das eleições ela também assinou uma carta para os crentes. Naquela época foi só para os evangélicos, essa aqui é para os cristãos. Ela reuniu todos os pastores e disse: eu sou contra o aborto. E por causa daquilo, todos nós acreditamos e fomos com ela. Eu fui enganado uma vez, não serei enganado de novo. Por isso não apoiei Lula e não apoio. O PT é de esquerda. Tudo que a esquerda toca apodrece. Eles apodrecem países, eles apodrecem instituições, eles apodrecem religiões. E agora querem apodrecer as nossas crianças. Não sexualizarão as nossas crianças. Aliás, eu vou ser até um pouquinho mais incisivo e pegar aqui um pouquinho dessa graça e dessa coragem do Magno. Eu desafio o presidente Lula, faça essa resolução acontecer. Vamos lá. Coloque ela em evidência agora, faça com que o SUS ouça e coloque em prática tudo que está aqui. Vamos ver se vocês têm coragem, vamos ver se a AGU tem coragem, vamos ver se o Ministério da Saúde tem coragem. Nós temos uma população, Nicolas deu a chave aqui. Nós podemos ir para a rua agora por essas questões, porque isso aqui nos une a todos nós. Chega de palhaçada, deixe as partes ideológicas de lado. Aliás, durante a eleição foi falado que pautas de costume apenas atrapalhavam o país, que o parlamento só se movia sobre isso. Agora o executivo cuidando disso. Eu quero só frisar duas frases para terminar. Aqui na carta de Lula ele diz assim: outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. O partido dele não pensa assim. Tudo que nós vemos é exatamente o contrário. E por último, nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Vou repetir, ele está dizendo, isso aqui não é fala dele apenas. O nosso projeto de governo, projeto do PT, tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. O bebê dentro do ventre da mãe está em vida. A vida é plena desde a sua concepção. Nós estamos aqui unidos por princípios que são comuns a todos que representam os cristãos brasileiros. Aqui nós não estamos falando apenas de evangélicos, nós estamos falando de católicos, em sua maioria, dos espíritas, todos aqueles que defendem a pauta da vida com sinceridade, com transparência. Essa decisão, essa resolução que foi colocada, ela é um desafio a nós cristãos. Ela é uma provocação, especialmente a todo o povo evangélico brasileiro. E nós queremos colocar aqui com muita firmeza, nós não estamos aqui por pauta partidária, não estamos aqui por pauta ideológica, nós estamos aqui por princípios que nos tornam os representantes de uma camada importante da população que não quer isso para o nosso país. Nós não queremos o aborto, nós não queremos liberação de drogas, nós queremos uma saúde pública dentro do discurso que tem sido colocado o tempo todo. O país não é laico? Então a justiça, a saúde também tem que ser laica e nós defendemos isso desde o primeiro princípio. Os senhores já imaginaram se numa resolução como essa tivessem colocado lá que uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro de catecismo é a porta de entrada para o SUS? O país estava hoje numa revolução. Todo mundo criticando que nós estaríamos influenciando e tentando tirar lá a laicidade do Estado. Mas quando é contra nós, quando não é dos princípios, há um silêncio absurdo, mas nós não vamos nos calar. Que o governo que está aí no Palácio Planalto, que tem nos garantido uma aproximação de respeito com o povo cristão, que cumpra a palavra que tem sido dada. Porque se não cumprir, nós vamos parar os principais projetos de votação, nós seremos uma força de oposição firme contra aquilo que não vai de acordo com o que o povo cristão do Brasil pensa, e aqui essa demonstração é clara da nossa posição e da nossa indignação contra essa provocação do Ministério da Saúde. Nós estamos atentos. Às vezes o nosso silêncio não significa que nós vamos ser omissos e vamos ser submissos a esse tipo de política, mas nós vamos exigir respeito ao que nós acreditamos também. E eu espero sinceramente que o governo ele entenda o nosso recado e que ele pense, chame todos os colaboradores antes de colocarem esse tipo de provocação aos nossos princípios aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado aos senhores. Se o poder é exercido pelo povo e para o povo, indiscutivelmente há um equívoco em gênero, número e grau de Sua Excelência o Presidente da República. E não é apenas esta resolução, meu querido Magno Malta, nós estamos trazendo ela hoje,
Mas se os senhores procurar os registros das ações desse governo, tem mais 10 decretos. E salvo o maior juízo, decretos é da lavra oficial do presidente da República, trazendo ideologia para essa nação, sobretudo na questão da saúde alunato e da saúde SUS do Brasil. Tem mais 3 portarias, sendo 2 delas dessa ministra, a resolução 715, os 10 outros decretos, as 3 outras portarias, deixa muito claro que a questão do aborto no Brasil e a mudança que citou Nicolas aqui, não tem sido a verdade que pregaram nas eleições, porque aqui, e se quiserem achar ruim, que ache. Eu não tenho mais a ministra da Saúde como ministra da Saúde, mas como uma ministra que defende a morte, e eu tenho que entender que ela não merece estar onde está. O documento compila as diretrizes apresentadas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, com o intuito de orientar os planos de gestão para a saúde do governo federal e, supostamente, garantir a implementação das demandas populares no Sistema Único de Saúde. Entre os temas debatidos foi exatamente o aborto.